Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma atualização referente a uma pergunta que eu fiz para a equipe, dos Irmãos Estelares, de algumas questões que estavam sendo recorrentes comentadas atualmente, que é sobre os sentimentos diversos que nós, enquanto humanidade, temos sentido, percebido e que às vezes podem causar um certo desconforto ou incompreensão. O que é tudo isso, né? Por que estamos sentindo tudo isso nesse momento da transição planetária? Então, eu fiz esse questionamento para eles e então eles trouxeram hoje a resposta. Eu vou compartilhar e a gente vai debater e a gente vai entender um pouquinho mais o porquê sentimos tudo isso nessa movimentação da transição planetária. Então, essa mensagem deles explica como o aumento de frequência energética da Terra está interagindo com a nossa estrutura mental e emocional, de toda a humanidade. Então, vou ler para vocês algumas partes e vou comentar para que possa ter melhor compreensão do que eles trouxeram, certo? Eles iniciam falando que os sentimentos que afloram fazem parte dos reajustes internos frequenciais que emanam correntes por todo o corpo e se desdobram mentalmente em regiões cerebrais ainda de baixa frequência que a humanidade carrega. Isso significa que a frequência energética do planeta está se elevando e que o corpo humano, que é um sistema energético, biológico e espiritual, precisa se adaptar. E esse processo, ele pode gerar diversas emoções intensas que às vezes aparecem sem motivo muito claro, sensações de vazio, de deslocamento, cansaço mental ou emocional, às vezes movimentos de confusão ou até de introspecção profunda. Isso ocorre porque novas frequências estão interagindo com campos energéticos antigos da humanidade. Ou seja, a energia nova entra e encontra padrões emocionais antigos e provoca um movimento interno. Então, continuando, essas frequências, essa energia, então, que está entrando, acaba vindo como forma de corrente, energética, frequencial, por todo o nosso corpo. E então ela vem e vai para a região, cerebral, que ainda está preso nesse movimento antigo, nesses padrões antigos, nessas questões internas um pouco, mais dificultosas às vezes para a gente trabalhar em nós. Então são frequências às vezes ainda um pouco mais baixa em comparação com essa energia que está vindo. Então aqui, eles colocam que essa intercorrência, da energia mais alta com a mais baixa que está já dentro de nós, promove uma temporária sensação de inadequação. E esses sentimentos diversos, de transe, de sensação de deslocamento, de estar meio aéreo, ou de vários sentimentos que estão aflorando. E aí eles continuam falando que é breve, são sensações momentâneas para reajustes. Nada é permanente, os lapsos são para promover o intercâmbio maior conosco, com eles, e com energias superiores para os estados mentais de vocês, que ainda estão um pouco endurecidos e que sofrem com a nova composição de frequência que os chegam, colocando à tona, então, vertentes humanas que precisam ser trabalhadas no íntimo de cada um para apaziguar essa discrepância que sentem, tá? Então, é justamente sobre esse o ponto em que a gente está abordando até então, porque aqui está um conceito central da transição planetária. A humanidade ainda carrega padrões de baixa frequência, como o medo, a culpa, o controle, o trauma, crenças, mais limitantes e a consciência baseada muito ainda na sobrevivência. Então, quando frequências mais elevadas chegam ao campo planetário, elas entram em contato com essas nossas estruturas. E isso gera uma espécie de atrito vibracional
que é o que as pessoas estão relatando com essa sensação. Então, enfim, tudo são ajustes de frequência de consciência. O texto fala, né, estados mentais mais endurecidos. Isso se refere à forma como a mente humana foi condicionada por séculos. Um pensamento mais linear, o medo do desconhecido, o apego a estruturas rígidas, a identificação excessiva com a matéria. Então, quando essas novas frequências chegam, essas estruturas mentais resistem. Por isso que muitas pessoas vão sentir diversos tipos, né, de emoções, como a gente estava relatando, ansiedade, irritação, confusão existencial, sensação de crise interna, porque na verdade é um processo de dissolução dos velhos padrões de consciências que estão carregando há muito tempo. Então, dando seguimento na mensagem que veio, tá? Ele vai explicar um pouquinho melhor. Vocês precisam entender que todos emitem frequências, porque não são apenas os seus avatares materiais. E se assim emitem, devem-se atentar para a emanação correta desses fluxos cerebrais que promovem desde o seu estado íntimo, porque tudo começa no pensamento, vira sentimento e repercute no invólucro energético do campo e que está externo a vocês, que vai promover então reações positivas ou negativas, dependendo da natureza interna de cada um. Então, esta é uma parte também, um ponto muito importante da mensagem deles, tá? Tudo começa no pensamento, vira sentimento e repercute nesse invólucro energético. Isso descreve o funcionamento do campo energético humano, porque na verdade o pensamento ele vai gerar então uma frequência e essa frequência ativa o sentimento vai expandir ainda mais essa vibração nesse nosso campo energético. E esse campo vai interagir com o campo universal. Então eles colocam que esses sentimentos todos só irão permanecer se forem fixados. Se a gente ficar sustentando eles, porque aí a gente vai ficar emanando, a gente vai vibrar e vai fazer todo esse ciclo vibracional e isso vai se tornar uma fixação. E aí vai ficar se sustentando isso por muito tempo, piorando, aumentando essa energia de uma carga um pouco mais negativa, né? Então, na verdade, eles colocam aqui, né, que tudo é fixação, tá? Eles trazem fixação, irmãos, gera encargos energéticos depreciativos que se ligam a todo o ser. Portanto, atentem-se à vida mental interna, o que classificam como importante, o que exaltam, o que se preocupam, pois tudo vibra, emana e prende. Então, eles explicam, né, que esses sentimentos irão surgir em decorrência do que eu expliquei ali no início, mas que depende de nós trabalhar com isso para o nosso melhoramento ou nos fixar, né, nisso e acabar emanando e vibrando e piorando esse estado mental devido a essa fixação que gera esses encargos negativos. É o se prender nisso que vai fazer com que entremos em um estado que não é saudável para nós e que não vai agregar no nosso processo evolutivo, que não é o propósito, né? O propósito é vir à tona e trabalhar-se com esses sentimentos, com tudo que surgir, para a reforma íntima, para o nosso processo de evolução de consciência. Então, é a fixação que gera os encargos negativos, né? Então, na verdade, o problema não é sentir emoções um pouco mais densas, e sim se fixar nelas e alimentá-las constantemente. E quando eles colocam que tudo vibra, tudo emana e tudo prende, isso significa que cada pessoa é responsável pela qualidade da própria vibração, o que você pensa, sente e sustenta internamente. E por fim, no final da mensagem, eles trazem então, né, como lhes disse, os ajustes estão sendo feitos e irradiam na mente da população ainda em preparo. Porém, nada disso promove fixações permanentes e destrutivas no íntimo de vocês. Se escolhe, então, permanecer ou dissolver, e se trabalha para o melhor proveito dessas irradiações frequenciais que lhes chegam para fins evolutivos, consciência em expansão
e para alavancar a capacidade mental e humanitária. Portanto, não se prendam aos ajustes, foquem no que de melhor podem promover a si e ao outro enquanto tudo é limpo em vocês. E o final da mensagem, ele é muito importante, né? Porque aqui eles relatam, então, que essas experiências de sentimentos diversos, confusão, desconexão, são temporárias, fazem parte do nosso processo de adaptação da consciência humana às novas frequências do planeta e que essas energias chegam para nos melhorar, auxiliar na evolução consciencial e energética, para entrarmos na quinta dimensão. Então a questão é que a nossa mente ainda é muito apegada, né, em pensamentos inferiores, nessas crenças todas, a resistência, como foi falado. Então, essas novas energias trazem tudo à tona, tudo para fora, para ser trabalhado, o que realmente precisamos fazer no nosso íntimo, não para permanecermos nesse estado, no que não nos agrega. Então, quando frequências mais elevadas chegam, elas iluminam essas estruturas internas. É como acender uma luz em um quarto que estava escuro. A luz, ela não cria a bagunça, né? Ela apenas revela o que já estava ali e que precisa ser arrumado para o nosso próprio bem. Ou seja, a energia que chega, ela chega como impulso, mas a transformação vai depender da escolha e da consciência de cada um. Por isso que o verdadeiro trabalho da transição é transformar o nosso próprio campo interno para que a gente entre nessa ressonância com essas novas energias. Certo? Então, essa é a explicação, claro que breve, deles, sobre essas questões que estão muito à tona e que muitas pessoas estavam perguntando. Eu espero que tenha auxiliado a todos e que possamos refletir nessas palavras. Até breve.